É importante viver essa vida de santidade em cada momento do nosso dia a dia. É nas coisas que falamos, escrevemos ou fazemos que provamos que temos isso de fato em nossa vida. Principalmente no que fazemos, porque podemos falar bonito e agir de outra forma. É nas coisas do dia a dia mesmo que mostramos que buscamos realmente ao Senhor. E vamos conversar sobre isso logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Desde a primeira quarta-feira de abril de 2023, estamos conversando a respeito de santidade a cada quarta-feira. Eu estou citando a data porque pode ser que haja algum exemplo temporal, alguma coisa destes dias e que faça parte dessas mensagens, então é importante registrar isso. Mas não fique preocupado porque esse vídeo não fica desatualizado. Não é uma informação que muda a cada dia, a cada momento. Pode até ter novos exemplos com o correr dos dias, cada momento histórico pode ter um exemplo diferente para explicar, mas a essência da mensagem é a mesma, desde os tempos de Jesus, desde os dias dos apóstolos, segue sendo a mesma até hoje e seguirá até que o Senhor venha. Então, se houver algum exemplo que seja temporal, eu estou fazendo essa observação da data, mas a mensagem é a mesma em qualquer momento, em qualquer tempo que você encontrar esta mensagem, ela é a mesma. Ainda que se pudesse usar outros exemplos para explicar mais facilmente, a mensagem em si, a essência, é a mesma. E nós vamos terminar então nesta temporada. Esta é a última mensagem, é a nona mensagem dessa sequência. Você encontra no YouTube uma playlist com todas essas mensagens e mais algumas a respeito de santidade, de santificação. Nós vamos terminar essa nossa conversa então com esta mensagem nesta temporada. E isso é conversa mesmo, você pode participar, é importante que você participe, colocando seu comentário na área destinada para tal, deixe lá o seu testemunho, suas observações e, claro, faça as suas perguntas. Assim nós podemos conversar mais a respeito desse tema. É como se nós estivéssemos na comunidade de fé e depois da atividade estamos tomando um cafezinho e conversando. Esse é o espaço dos comentários quando nós estamos nesses vídeos pela internet. O espaço de comentários é o nosso cafezinho, é o nosso espaço para conversarmos e trocarmos uma ideia a respeito do tema que nós estamos conversando. Nós passamos então, eu falei que essa é a nona mensagem nessa temporada a respeito de santidade e nesta temporada ela é a última, e nós passamos então um tempo meditando a respeito de santidade. Nós buscamos exemplos nas páginas da Bíblia, por exemplo, olhamos para o rei Davi para pensar a respeito de santidade na prática, como é viver a santidade na prática, avaliamos o exemplo do homem segundo o coração de Deus. Nós pensamos sobre a importância realmente de se viver uma vida de santidade, de mostrar na prática do dia a dia essas coisas. Também conversamos a respeito de deixar de lado aquela ideia de que quando o pregador não vive o que está pregando, isso aí não serve, então, porque ele não vive, ele está pregando bonito, mas não vive, porque Jesus disse que quando olhássemos para os escribas, os fariseus, era para que nós fizéssemos aquilo que eles falassem, então façamos o que as pessoas falam, não é para fazer o que elas fazem. Jesus disse isso daqueles de seus dias, e nós devemos então colocar em prática a mesma coisa. Também tivemos uma mensagem para pensar a respeito de um conselho de Jesus e ver na prática como é obedecer ao Senhor e então viver a vida de santidade. Nós tivemos algumas mensagens, você encontra a playlist no YouTube e pode lembrar de todas essas mensagens ou assistir essas mensagens se você está chegando agora e você tem a chance de notar mais algumas coisas e o tempo da conversa continua aberto enquanto houver comentários e eu puder responder. Enquanto o Senhor permitir, estarei respondendo aquelas perguntas que sejam feitas, os comentários que sejam feitos em qualquer vídeo, em qualquer momento. Nós notamos então que o tema da santidade ele é um tema importante.
É sim muito necessário vivermos isso. E não pensamos nele apenas nessa temporada de mensagens, com 9 mensagens. Como eu disse, a playlist tem mais mensagens ainda, não só essas. Nós pensamos sobre santidade em todo o tempo. Nós tivemos uma sequência para pensarmos especificamente sobre esse tema, mas sempre temos assuntos com esse estudo, com esse pensamento para meditarmos e conversarmos a respeito de santidade e também de outros temas para que possamos crescer no conhecimento e no entendimento das coisas do Senhor. Por isso, então, faça sua inscrição aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e acompanhe com a gente todas essas coisas e vamos conversando durante essas mensagens a respeito do conhecimento das coisas do Senhor. Assim você pode crescer mais nesse conhecimento, entender melhor dessas coisas, ter também um espaço para conversarmos, abrir esse espaço para conversarmos e meditarmos através desse tempo, através do espaço destinado para os comentários. Nós temos a chance, então, de crescer no conhecimento do Senhor. Se inscreva no canal para que possa continuar acompanhando essas mensagens, tanto as que dizem respeito a esse tema de santidade, porque outras mensagens nós teremos, e também como as outras mensagens como um todo, todos os temas que nós discutimos no canal, nós conversamos para entender mais as coisas do Senhor, para crescer nesse entendimento. Bom, durante as mensagens especificamente de santidade, nós tivemos a chance de concluir que ela é realmente importante para a caminhada, que é muito importante que nós tenhamos as atitudes no dia a dia, que as coisas que nós colocamos em prática devem refletir essa vida de santidade. Mais do que simplesmente falar bonito e falar com entendimento, nós devemos colocar em prática e agir nessa direção. Devemos agir como um atleta que se prepara bem para uma competição. Nós devemos nos preparar bem, conhecendo as coisas do Senhor e colocarmos em prática com treinamento, com execução, com colocar realmente na prática do dia a dia a manifestação daquilo que nós aprendemos a respeito das coisas do Senhor. É realmente um compromisso com a vontade do Senhor que nós temos que ter. Nós devemos obedecer de fato ao Senhor e seguir essa vida de santidade de acordo com a orientação dele. Mas nessa última mensagem dessa sequência, dessa temporada, eu quero dizer algo que pode ficar um pouco confuso num primeiro momento. Então eu peço a sua atenção máxima a partir desse ponto, porque a situação pode ser um pouco estranha num primeiro momento se nós não avaliarmos com cuidado o que está sendo dito, o que eu vou falar nesse instante. Então preste bem atenção. Porque eu quero dizer que o Senhor não está procurando pessoas que se preocupem com as regrinhas, com a forma de testemunhar no viver as coisas que aprenderam a respeito de santidade. O Senhor não está procurando pessoas que se preocupem com isso, que se preocupem em obedecer bem as regrinhas e colocar em prática na vida aquilo que aprendeu a respeito de santidade. O pastor enlouqueceu. Ele próprio falou que essa é a 9ª mensagem. Então tem 8 mensagens para falar de santidade. Mostra que o tema é importante. Também ele próprio falou nessa mensagem mesmo, se eu voltar um pouquinho aqui, ele falou que é importante testemunhar as coisas do Senhor, colocar em prática, e agora ele está dizendo que o Senhor não está procurando pessoas que se preocupem com as regrinhas para testemunhar na vida mesmo essas coisas da vida de santidade. É isso aí. Eu estou dizendo que o Senhor não está procurando pessoas que se preocupem com as regrinhas para testemunhar no viver, nas coisas do dia a dia, essas coisas da vida de santidade. É exatamente isso que eu estou dizendo nesse momento. Porque se fosse assim, se o Senhor estivesse preocupado apenas que as pessoas conhecessem as regrinhas e fizessem alguma coisa na direção dessas regrinhas, a mera repetição da lei do Antigo Testamento estava suficiente. E o próprio texto do Antigo Testamento diz que o Senhor não se agradava de sacrifícios. Eles eram importantes. Era necessário fazer o sacrifício para buscar o perdão e a reconciliação com o Senhor, para que houvesse remissão de pecados. Mas só fazer o sacrifício não era o que o Senhor buscava. O Senhor não estava procurando a mera repetição de atitudes, a mera execução daquela atitude com base naquilo que ele ensinou. Ele estava procurando pessoas que tivessem compromisso de fato com ele. Eu comecei a explicação.
Você conseguiu notar? O Senhor não está procurando pessoas que estejam preocupadas com observar regrinhas e viver no dia a dia, colocar em prática essas regrinhas, apontando na direção da vida de santidade. O Senhor está procurando pessoas que tenham sede dele, pessoas que queiram mais intimidade com ele, pessoas que estejam buscando compromisso com o Senhor, lendo a palavra, jejuando, orando, participando das atividades onde o nome do Senhor é falado, louvado e exaltado, assistindo a vídeos com mensagens nesse sentido, ouvindo podcasts nessa direção também, e essas e outras tantas coisas que nós podemos fazer buscando a presença do Senhor, buscando o entendimento nas coisas do Senhor. Mais importante que se acostumar com as regrinhas, com o que é certo e praticar o que é certo porque aprendeu e resolve executar, fazer simplesmente porque aprendeu, é buscar ao Senhor de fato. É muito mais importante buscar ao Senhor. Nós podemos aprender o que agrada ou não ao Senhor e então executar porque aprendemos, mas aí não temos compromisso com Ele. Não é uma coisa apenas intelectual, não é somente uma coisa que nós aprendemos e conhecemos e então podemos fazer. O Senhor gera em nós o querer e o efetuar através do próprio Espírito do Senhor. O Espírito Santo nos direciona na posição correta para irmos na direção da vontade do Senhor. Nós precisamos, mais que simplesmente conhecer as regras, mais que simplesmente conhecer o que é certo e saber o que é certo e até fazer o que é certo, nós temos que buscar ao Senhor, para que nós possamos realmente viver de acordo com a vontade dele. Senão nós corremos o risco de fazermos as mesmas coisas que o pessoal do Antigo Testamento, que eles conheciam a lei, muitas vezes eles executavam a lei, algumas vezes eles se afastavam, mas algumas vezes eles faziam as coisas como a lei dizia, e ainda assim o Senhor não se agradava, porque o Senhor não estava buscando apenas pessoas que repetissem as ações, que colocassem aquelas ações em prática, mas que tivessem um coração depositado na sua presença, para realmente viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, antes de nos preocuparmos com essas regrinhas do que é certo, do que é errado, do que fazer, do que não fazer, do que seria ou não seria a vontade do Senhor, nós temos que nos preocupar em buscar realmente ao Senhor. Como aconteceu com o jovem rico. Ele procurou o Senhor e o Senhor disse para ele as regrinhas comuns que todos deveriam fazer. E ele disse, isso eu já faço, está tudo em ordem, está tudo bem, já estou fazendo isso. E aí Jesus deu um desafio diferente para ele, um desafio para ir além. O Senhor pode dar desafios diferentes para cada um de nós, para fazermos um pouco mais, além dessas regrinhas que são tidas como certas ou erradas, o Senhor pode nos dizer algo além, algo mais que nós devemos fazer para obedecer à vontade dele. E nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos desafiar a fazer, aquilo que o Senhor nos chamar a fazer. Nós precisamos colocar em prática todas as coisas que o Senhor nos chama a fazer. Nós precisamos dar atenção e obedecer aquilo que o Senhor realmente nos orienta. Então vai além da questão das meras regrinhas, de saber o que é certo ou o que é errado, o que é naturalmente a vontade do Senhor. Essas regras estão postas. A Bíblia nos revela o que agrada ao Senhor, mas nós temos que nos esforçar como esse atleta que se prepara e treina, mas buscando a presença do Senhor. Devemos treinar cada vez mais essa busca pelo Senhor, orando, jejuando, buscando realmente ao Senhor. Ir além de meramente prática comum e de execução daquilo que nós temos, para mostrar para os outros apenas. Nós temos que buscar no Espírito Santo realmente, para que ele nos revele como nós devemos executar a vontade do Senhor. Porque o Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é só a mera execução, não é só em verdade, a execução em si, mas em espírito, aqueles que buscam espiritualmente a presença do Senhor. Quando nós partirmos dessa busca, aí nós vamos praticar naturalmente a vontade do Senhor, teremos o testemunho, vamos executar as coisas de acordo com a vontade do Senhor, mas não porque nos preocupamos apenas com a aparência, não porque nos preocupamos apenas com as regrinhas, mas porque buscamos realmente no Senhor e Ele vai nos orientando e vai nos direcionando para viver
viver de acordo com a sua vontade, brota de um coração que tem compromisso com o Senhor. Não é meramente agir na direção das coisas. O Senhor não está buscando esses que apenas pratiquem as coisas que pareçam certas. O Senhor está buscando aqueles que querem compromisso com Ele. E esses, naturalmente, vão transbordar da vontade do Senhor e mostrar com o testemunho, com as ações, que estão fazendo sim a vontade do Senhor, porque primeiro buscaram o Senhor, porque primeiro mostraram que tinham sede de Deus, queriam conhecer mais do Senhor. E o Senhor se revela e pode fazer com que a pessoa se derrame na presença dele, mostrando esse testemunho, porque daí nós vamos naturalmente vivendo as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Ele não está procurando pessoas que se preocupem com regrinhas para mostrar simplesmente na aparência que vivem as coisas de acordo com a vontade do Senhor e que estão fazendo coisas que andam na direção da vida de santidade. O Senhor está procurando quem tenha sede dele, quem tenha fome da sua palavra, quem queira mais da sua vontade, da sua presença, da sua direção realmente. O Senhor busca esses. E esses aí sim vão transbordar para o testemunho, para a prática, para a ação. Essa revelação do Senhor, que pode ser tanto das coisas comuns como de algo a mais que o Senhor possa pedir especificamente para você. E aí nós não teremos mais que nos preocupar com as regrinhas de certo ou errado para viver a vida de santidade, porque o Espírito Santo estará nos direcionando. Quando buscarmos com sede ao Senhor, Ele vai se revelar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o desafio para a vida de santidade. Ter sede, ter fome de Deus e da sua palavra. Vamos nessa? Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.